Olá pessoal, tudo certo? Matheus aqui. Esse é um aulão sobre fundos de previdência. Para assistir e entender esse vídeo, esse conteúdo, vai ser necessário que você já domine alguns assuntos mais básicos, como por exemplo CDI e fundos. Se você não entende esse tipo de conceito, dê uma olhada nos outros vídeos aqui no canal que eles vão te ajudar nesse passo a passo mais básico. Em resumo, os tópicos que eu quero abordar e que eu vou te ensinar ao longo desse vídeo são os seguintes. Tópico 1. O que é um fundo de previdência? E por que ele é diferente de um fundo normal, como um fundo de renda fixa, multimercado ou de ações? Tópico número 2. Como funciona o regime tributário em um fundo de previdência? Conteúdo número 3. Quais são os tipos de planos existentes e como eles funcionam? Número 4. Quais são as vantagens e desvantagens de se investir em fundos de previdência? 5. Quando investir em um fundo de previdência e também qual tipo de plano ou qual modelo tributário você deve escolher? E por último, número 6. Outras dicas e outras informações relevantes. Começando pelo tópico 1. O que é um fundo de previdência? Vocês provavelmente já sabem, mas um fundo de previdência nada mais é do que um CNPJ, um lugar que as pessoas vão colocar o seu dinheiro, centenas ou milhares de investidores vão depositar o seu dinheiro lá, e esse fundo ele vai ser gerido por uma empresa gestora, uma empresa com CNPJ separado que pode gerir mais de um fundo e que possui uma equipe de especialistas que vai decidir onde aplicar o dinheiro de todos esses investidores ou investidoras. Os fundos de previdência, contudo, eles têm alguns detalhes a mais. O primeiro detalhe, o primeiro requisito para ele ser classificado como um fundo de previdência é que não basta você ter o fundo e a gestora, você precisa ter também uma seguradora por trás. É essa empresa seguradora que, quando você resolver se aposentar, que vai assumir o saldo, o dinheiro investido no fundo de previdência para conseguir te pagar a sua renda, o seu benefício, a sua aposentadoria mensalmente. Vocês vão ver ao longo desse vídeo que essa não é a única opção. Você pode investir num fundo de previdência e simplesmente sacar todo o dinheiro também. Mas muitas pessoas acabam optando, lá pelos 60, 65 anos, de fazer a cessão, de doar esse capital que está ali no fundo de previdência para a seguradora em troca de um benefício de uma aposentadoria mensal. Ao longo do vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Mas as diferenças não param aí. O fundo de previdência ele também tem um regime tributário totalmente diferente dos outros fundos normais e ele tem dois tipos de planos principais, o VGBL e o PGBL, que também simplesmente não existem nos fundos de ações, renda fixa e multimercado. Ao longo desse vídeo também vou abordar esse assunto. E por último, existem algumas diferenças menores, como a questão de portabilidade. Somente nos fundos de previdência você consegue transferir o seu dinheiro de um fundo, de uma gestora, para outro fundo, eventualmente para outra gestora totalmente diferente, sem qualquer tipo de taxa e sem qualquer tipo de pagamento de imposto. Isso não existe nos fundos normais. Tem também questão de taxa de carregamento, taxa de resgate, tempo mínimo de resgate, tem outras variáveis menores, mas as mais relevantes, as principais diferenças é a questão da seguradora por trás e o regime tributário e o tipo de plano que simplesmente não existem nos demais fundos. Sabendo dessas principais diferenças, vamos para o tópico 2, que é como funciona o regime tributário nos fundos de previdência. Existem dois tipos, o regime regressivo e o regime progressivo. Vou explicar cada um deles agora. Vocês provavelmente já sabem, mas quando vocês investem seu dinheiro num fundo de renda fixa ou no multimercado, por exemplo, você vai ter que pagar um certo valor de imposto de renda sobre o seu lucro quando você for resgatar esse dinheiro. Esse imposto de renda ele costuma ser calculado por uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixou o seu capital no fundo, menor o percentual de imposto de renda a ser pago. No fundo de previdência, o modelo regressivo também existe, mas a tabela ela muda um pouco. Eu vou deixar a tabela regressiva de previdência aqui do lado e vocês vão ver que ela começa com uma alíquota, com um percentual cobrado de imposto de renda muito alto, de 35%, bem acima do que é normalmente cobrado em renda fixa e multimercado. Contudo, conforme o tempo passa, se você for um investidor de fato de longo prazo, vai ficar 10, 15, 20 anos no fundo de previdência, essa alíquota ela vai caindo e atinge um mínimo de 10%, que é uma alíquota menor do que aquela que é cobrada em fundos de renda fixa e fundos multimercado. Contudo, temos também a segunda opção, que é o regime progressivo
representado por essa tabela aqui. Nesse regime, o valor que você vai pagar de imposto de renda não depende do seu lucro, mas depende da sua renda tributável anual. Esse conceito é um pouquinho difícil de explicar se você não faz a sua própria declaração anual de imposto de renda ou se você não é contador, não é investidor há bastante tempo. Mas em resumo, a renda tributável anual é toda fonte de renda que você tem que não é isenta, né? Que você tem que pagar algum tipo de imposto e que esse imposto não é exclusivo, ele vai ser eventualmente compensado por outras fontes. É difícil falar isso numa aula de 30, 40 minutos, o correto seria eu abrir a declaração de imposto de renda, te mostrar os tipos de renda existentes e quais são as regras tributárias para cada um deles, isso ia demorar umas 2 horas, então vou te pedir um pouquinho de compreensão e apenas entender que quanto maior o seu salário é um tipo de renda tributável, maior vai ser a alíquota de imposto de renda que você vai pagar se você investir num fundo de previdência progressivo. Para tentar deixar esse conceito um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil de você entender com um exemplo do que eu explicando a parte técnica por trás. É que nem eu falei, um salário normal, CLT, ele entra como renda tributável. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você investir num fundo de previdência e você não tiver nenhuma renda tributável, você pode resgatar o dinheiro desse fundo de previdência até R$ 1.903 por mês, né, totalizando aí, eu acho que dá próximo de 21, 22 mil reais por ano, sem pagar imposto de renda nenhum. Por outro lado, se você investir no mesmo fundo, com o mesmo modelo tributário progressivo, mas você tiver uma renda tributável de R$ 4.600, R$ 4.700, perdão, por mês, quando você for usar esse capital do fundo, você vai ter que pagar um imposto de renda de 27,5% sobre seus ganhos. Em resumo, esse modelo progressivo ele é bem complexo, ele é bem difícil de ser avaliado. São poucos casos que vale a pena você optar, você escolher esse regime tributário para o seu fundo de previdência. A gente vai falar disso mais para frente, mas geralmente são pessoas que não têm uma renda tributável ou não têm uma renda tributável alta e que também não pretendem sacar o dinheiro de uma vez só e vão sacando aos pouquinhos para não passar aquela barreira do R$ 1.903 de renda tributável por mês, porque o próprio saque conta como renda tributável para você ter um investimento que você não vai pagar imposto de renda. Mas é uma situação muito específica e poucos casos vai ser aplicável. Geralmente o pessoal simplesmente acaba optando pelo modelo regressivo. Mas a dificuldade de você escolher um fundo de previdência não para por aí. Lembra que eu falei que também existem 2 tipos de plano? A gente tem, além da decisão do modelo tributário, você tem que escolher também entre 2 tipos de plano, que é o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ou o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Não se preocupe com os nomes, eu não sei quem teve essa criatividade de colocar esse nome horrível, que não explica nada, mas o que importa é o seguinte, o plano VGBL é aquele escolhido na grande maioria dos casos. Por quê? Porque nesse plano você vai pagar a alíquota de imposto de renda, independente do modelo tributário escolhido, regressivo ou progressivo, sobre os seus lucros somente. Então se você investiu R$1.000 e vai resgatar 1.500, você vai pagar a alíquota de imposto de renda escolhida, de acordo com as regras que eu acabei de passar para vocês do plano regressivo e do plano progressivo, em cima dos R$500 de lucro. Já no PGBL, você acaba pagando essa mesma alíquota, só que sobre o valor total investido. Então, usando esse mesmo exemplo que eu acabei de citar, você investiu 1.000 e vai resgatar 1.500, o imposto de renda, independente da alíquota e do modelo tributário escolhido, ele vai incidir, ele vai ser cobrado sobre os 1.500. Então, você acaba pagando mais imposto no resgate. Porém, o PGBL ele traz uma vantagem tributária para as pessoas que têm uma renda tributável alta. Ele permite que você adie, que você abata o valor do aporte, do investimento nos fundos de previdência com plano PGBL da sua renda tributável anual. Isso é um assunto bem complexo, que nem eu falei, se você não entender de declaração anual de imposto de renda, não for contador, alguma coisa que tenha um mínimo conhecimento sobre essa área, fica difícil de te explicar em 10, 15 minutos. Mas resumindo bastante a história, as pessoas que têm uma renda tributável bem elevada, como aquelas que possuem um salário alto, ou que possuem vários imóveis e recebem vários aluguéis advindo desses imóveis, elas costumam pagar muito imposto de renda na declaração anual. Ao investir num PGBL,
as pessoas conseguem tirar o valor investido do PGBL dessa renda tributável anual. É como se ele lançasse uma despesa ou como se ele estivesse reduzindo a receita que ele recebeu ao longo do ano. E com isso, ele consegue pagar menos imposto de renda na declaração anual com a Receita Federal. Que nem eu falei, é um caso mais complexo, que depende muito de uma situação bem específica, sendo que o plano mais comum acaba sendo o VGBL. É igual ao modelo tributário que eu falei. A grande maioria vai para o regressivo, porque o progressivo é muito mais complexo e só se aplica, só é vantajoso em casos muito específicos. No plano é igual, VGBL a maioria vai escolher esse modelo e o PGBL ele é muito complexo e se aplica apenas a casos específicos. Mais tarde nesse vídeo eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto do PGBL, VGBL, regressivo progressivo, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor como isso funciona. Vamos agora falar das vantagens e desvantagens de se investir num fundo de previdência. A primeira vantagem ela é bem intuitiva, que é a questão de comodidade. Quando você investe em um fundo, você está terceirizando a gestão dos seus recursos, do seu capital, para uma equipe de especialistas. Dessa forma, você não precisa perder o seu tempo analisando ações, analisando fundos, acompanhando o mercado, política, economia. Isso, obviamente, é muito mais cômodo que você ter esse trabalho todo. Nos fundos de previdência, você ainda tem alguns benefícios adicionais. Dependendo de qual fundo você for contratar, em qual corretora ou qual seguradora, você consegue programar inclusive débito automático. Ou seja, todo mês vai sair um valorzinho da sua conta na data desejada e esse valor vai ser aplicado num fundo de previdência automaticamente, sem que você tenha que parar, fazer uma TED para a corretora e solicitar uma aplicação. Então também traz bastante comodidade. Outro ponto bem relevante são as vantagens tributárias. Igual eu estava explicando aqui para vocês agora, um investidor que vai ficar 15, 20 anos num fundo com modelo tributário regressivo, ele vai pagar apenas 10% de imposto de renda sobre o seu lucro quando for resgatar esse dinheiro. Essa é a menor alíquota da indústria. Se você comparar com fundos de renda fixa, multimercado e ações normal, a menor alíquota que você tende a pagar é 15%. Logo, ao pagar 10, você ganha 5% de rentabilidade simplesmente por estar investindo num fundo de previdência. E eu estou falando aqui apenas do modelo regressivo. Se porventura você tiver um perfil que se enquadre naquela isenção do modelo progressivo, você vai fazer esse investimento e não vai pagar nada, nenhum centavo de imposto para resgatar esse dinheiro no futuro. Existe também a vantagem tributária do PGBL. Então, além de você eventualmente pagar imposto zero, no caso do modelo progressivo, você ainda tem a possibilidade de diminuir o imposto de renda que você já paga todos os anos, caso você faça a declaração de imposto de renda e tenha uma renda tributável alta. Então, assim, existem vários detalhezinhos que podem te ajudar a economizar dinheiro com imposto, seja pagamentos atuais, pagamentos à vista hoje, no presente, ou pagar menos imposto no resgate daqui 5, 10, 15, 20 anos. Existe também mais uma vantagem tributária que eu não citei ainda, mas essa não é exclusiva dos fundos de previdência, que é a ausência do come-cotas. Para quem não conhece, o come-cotas é um adiantamento de imposto de renda que acontece nos fundos de renda fixa e de multimercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo final de maio e todo final de novembro, mesmo que você não resgate o seu dinheiro de fundos de renda fixa e de multimercado, a Receita Federal vai lá e abocanha e pega um pedaço dos seus lucros. Isso é chamado come-cotas. Eu não vou explicar tudo como funciona agora, senão vai uns 15 minutos só para explicar esse imposto específico. Os fundos de renda fixa e multimercado têm essa cobrança, o que diminui a rentabilidade do fundo para você, investidor ou investidora, num pensamento de longo prazo. Os fundos de ações já não têm esse imposto, então não é uma vantagem exclusiva dos fundos de previdência. Mas os fundos de previdência também não têm essa tarifa, não têm esse adiantamento de imposto, o que te gera mais rentabilidade no longo prazo. Só para vocês terem ideia, estou deixando aqui na tela uma comparação de um fundo que aplica exatamente nas mesmas coisas, com exatamente a mesma rentabilidade, mas um deles tem o come-cotas e um deles não tem o come-cotas. Vamos supor que é o mesmo fundo, só que um é um regime multimercado e um é um regime de previdência. Perceba que no final de um prazo longo, o fundo de previdência, ao resgatar o capital, vai pagar uma porrada de uma vez só de imposto de renda, mas ainda assim a rentabilidade vai ser superior ao fundo que tem come-cotas no período todo. E eu vou citar aqui uma última vantagem dos fundos de previdência, que é a questão sucessória. O que é isso?
é como são passados os seus bens, o seu capital, quando eventualmente você vier a falecer. Eu sei, esse é um assunto delicado, as pessoas não gostam de falar disso, mas é uma vantagem importante desse tipo de investimento. Quando você tem, por exemplo, R$1 milhão aplicados num fundo multimercado, se você eventualmente vier a faltar amanhã, semana que vem, daqui 10 anos, esse R$1 milhão ele vai passar pelo processo de inventário. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um processo burocrático, demorado e que tem um custo bem elevado. E aí os seus herdeiros vão ter que arcar com esse processo, ter dor de cabeça e ter que pagar altos impostos sobre o valor que está lá investido. Se esse mesmo capital tiver investido num fundo de previdência, o processo para liberação dos recursos para os seus herdeiros é muito mais fácil, muito mais rápido e de menor custo. Então, quando a pessoa já acumulou um capital relevante ao longo da sua vida e ela tem herdeiros, geralmente vale bastante a pena ela começar a aplicar uma parte do seu patrimônio em fundos de previdência. Porque se acontecer alguma coisa e ela vier a faltar, esses recursos eles são liberados rapidamente e, que nem eu falei, sem grandes custos para os seus herdeiros, que vão ficar enrolados, durante algum tempo com o processo de inventário tradicional para o restante do patrimônio até que aquele recurso seja liberado. Então é uma ferramenta muito útil para você planejar a sua sucessão, como você vai deixar os seus recursos atuais para os seus herdeiros no eventual falecimento. Que nem eu falei, reforço, além de ser mais fácil, mais rápido, você vai pagar menos custos, menos impostos quando o seu dinheiro está em previdência do que quando ele está em outras estruturas, fundo de renda fixa, imóvel, empresa e etc. Mas há também algumas desvantagens desse tipo de investimento. A primeira delas é que se você não fizer um planejamento adequado no momento de escolher qual tipo de plano e qual tipo de regime tributário você vai utilizar, você pode acabar precisando desse capital e por, que nem eu falei, um mau planejamento ou uma má organização, você pode acabar pagando um imposto de renda maior do que você deveria. Então o que era para ser um benefício, que deveria fazer você pagar menos imposto de renda, pode ser que acabe se virando contra você e você acabe pagando mais imposto. Um exemplo clássico disso é a pessoa que investe num fundo regressivo, pensando em deixar o dinheiro lá por 10, 15, 20 anos e pegar a alíquota de imposto de 10%, mas acontece um imprevisto, acontece uma emergência, ela não tem outro dinheiro guardado e acaba sendo forçada a tirar o dinheiro do fundo de previdência antes da data esperada e com isso pagar um imposto de renda de 35% ou 30%, que é muito mais alto do que ela teria no investimento tradicional. Uma outra grande desvantagem é a questão de rentabilidade. Hoje o mercado está começando a evoluir nesse sentido, mas há 5 anos atrás a grande maioria dos fundos de previdência eram péssimos. Era difícil achar um fundo de previdência que tivesse um bom histórico, que entregasse um bom resultado. Hoje está melhorando, que nem eu falei, mas ainda assim existem algumas barreiras de legislação que impedem o gestor, que impedem a gestora de fazer algumas estratégias ou alguns tipos de investimentos específicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que é mais fácil para uma gestora entregar rentabilidade num fundo de ações do que entregar rentabilidade num fundo de previdência, mesmo que esse fundo de previdência vá investir em ações. Por quê? Porque a legislação não permite que ele faça alguns tipos de investimento, faça alguns tipos de operação que geram valor, que geram rentabilidade no longo prazo. Um exemplo clássico disso é a limitação que a gente tem hoje para investir em ações. Um fundo de ações pode colocar 100% do capital que está lá dentro em ações. Naturalmente, isso no longo prazo, se o gestor escolher bem as empresas, vai gerar valor, vai trazer uma rentabilidade elevada. Nos fundos de previdência abertos para público geral, o máximo que o gestor pode colocar em ações é 70%. Ou seja, ele é obrigado a colocar 30% em opções de menor risco e, por consequência, menor retorno, como renda fixa, moedas e etc. Isso baixa o risco do fundo, mas faz que geralmente um fundo de previdência entregue menos retorno do que um fundo de ações, por exemplo. Até existem hoje alguns fundos de previdência que investem 100% do capital deles em ações e, por consequência, entregam uma rentabilidade tão boa quanto um fundo de ações tradicional. Acontece, contudo, que por causa da legislação só podem investir nesses fundos de maior nível de risco investidores qualificados, que são pessoas que têm hoje mais de R$1 milhão em investimentos financeiros ou que têm alguma certificação de nível médio ou avançado no mercado financeiro. Eu não concordo com isso, eu acho que isso é um impedimento
que, claro, foi feito para tentar evitar que a pessoa coloque seu dinheiro em algo de muito risco, sem saber o que você está fazendo, mas impede aquela pessoa que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas que tem conhecimento para tomar uma boa decisão de acessar esse tipo de fundo que é mais rentável no longo prazo. Eu não gosto, mas é a legislação, a gente tem que seguir. Existem outras desvantagens desse tipo de investimento, mas aí são coisas menores, como por exemplo o prazo de resgate de 60 dias. Você não pode pedir um resgate a cada 30 dias, todo mês. A legislação fala que num fundo de previdência, o intervalo mínimo entre os prazos de resgate é 60 dias, citando aqui uma coisinha menor. Existem outras menores, mas as duas mais relevantes são essas que eu citei. Primeiro, a questão da rentabilidade, que ela acaba sendo mais limitada, e segundo, que você precisa pensar bem qual plano você vai fazer, qual tipo de regime tributário você vai escolher, para que você acabe não pagando imposto a mais por bobeira. Vamos agora falar do tópico 5, quando investir num fundo de previdência e principalmente qual regime tributário e qual tipo de plano escolher. A resposta da primeira pergunta é fácil. Você deve investir num fundo de previdência quando você está pensando num prazo realmente longo, como 15, 20, 25 anos, ou também quando você já tem um capital relevante, uma idade que já traz algum risco para a sua saúde, 40, 50, 60 anos, e herdeiros, que eventualmente possam precisar do seu recurso de forma mais fácil, de forma mais rápida, caso você vier a faltar de uma semana para outra por causa de algum imprevisto, por causa de algum acidente. Então, nesses dois cenários, vale a pena você ter exposição, vale a pena você investir em fundos de previdência, dentro da minha opinião. Ciente de quando investir no fundo de previdência, eu vou tentar explicar agora, ao longo dos próximos minutos, qual plano e qual regime tributário você deve escolher. Eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar mais uma vez, essa escolha ela é complexa. Se você não entende de declaração anual de imposto de renda e um pouquinho de contabilidade, vai ser difícil você fazer essa decisão por conta própria. E nesse caso, vale a pena, eu recomendo que você procure um especialista para te ajudar nessa decisão. Essa pessoa ela vai ter que avaliar a sua declaração de imposto de renda, sua receita atual, suas despesas atuais, sua situação financeira, que nem eu falei, qual que é o seu patrimônio, você tem herdeiros, e também o mais difícil, qual vai ser a sua receita lá no futuro, para saber qual regime tributário, qual tipo de plano é melhor para o seu cenário. Aqui na UP, já adianto, a gente ajuda nossos clientes a tomar essa decisão, então se você quiser, você pode entrar em contato com a gente que a gente conversa sobre o assunto. Que nem eu já falei anteriormente nesse vídeo, o mais comum é você simplesmente investir num VGBL e com regime regressivo. Se você estiver fazendo esse investimento com prazo de horizonte longo, 15, 20, 25 anos, não tem como errar. VGBL e modelo regressivo. O que pode acontecer é você deixar na mesa uma otimização tributária. Às vezes vai pagar um pouco mais de imposto do que você deveria, se você eventualmente tivesse escolhido um progressivo ou um PGBL, se você entrar nos critérios que compensa fazer esse tipo de modelo, esse tipo de plano e de modelo tributário. Mas escolhendo esses dois não tem erro. Geralmente já vai ter um retorno melhor do que aquele investindo num fundo de renda fixa tradicional ou no multimercado tradicional. Cientes disso, vamos tentar entender um pouquinho melhor quando a gente deve optar pelo regime progressivo e também quando a gente deve optar pelo modelo, pelo plano PGBL. Você deve optar pelo modelo progressivo, que nem eu já falei, quando a sua renda tributável é baixa. Mas não é a sua renda tributável de hoje, é a sua renda tributável futura, de quando você for utilizar esses recursos, for sacar esse dinheiro. E aqui a gente tem um grande desafio, porque é muito difícil você prever qual vai ser sua fonte de renda, se ela vai ser isenta, se ela vai ser tributável, se ela já vai ser descontada na fonte e todos os outros modelos que existem daqui 10, 15, 20 anos, ou 30 anos, 40 anos, dependendo da sua idade. O que normalmente acontece? Se a pessoa ela tem patrimônio em imóveis e pretende continuar dessa forma, a renda tributável tende a ser alta. Se a pessoa é CLT, contratada, funcionário normal ou mesmo autônomo, a renda tributável tende a ser alta. O único cenário que a gente tem em renda tributável baixa são pessoas que, por exemplo, não recebem renda direta, uma esposa e quem tem o salário é o marido, por exemplo, ou ainda pessoas que só recebem fontes de renda isentas, como atualmente dividendos de fundos imobiliários ou de ações em bolsa, ou mesmo de empresas, no caso de grandes empresários.
Nesse último formato, de renda baixa ou renda isenta, se há uma perspectiva de continuidade disso, ou seja, a pessoa não vai ter renda tributável daqui 10, 15, 20, 30 anos, começa a ficar interessante a possibilidade do regime progressivo. Só que o que você tem que pensar também? Não adianta nada hoje a sua renda tributável ser baixa ou lá no futuro a sua renda tributável ser baixa, se o próprio resgate do fundo é considerado renda tributável. O que isso quer dizer? Vamos supor que você se encaixe nesse contexto, nessa categoria que eu estava falando para você, mas quando você for se aposentar, você quer uma renda alta, você vai querer 10 mil reais por mês. Não adianta nada, porque você consegue às vezes acumular 1, 2, 3, 4, 5 milhões lá no fundo de previdência, só que se você for resgatar 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha nenhum outro tipo de renda tributável, você vai passar a ter uma renda tributável alta por causa do resgate e com isso acabaria pagando muito imposto de renda. Então, em geral, o progressivo ele só vale a pena para pessoas simples, que vão resgatar pouco dinheiro todos os meses. Então, que nem eu falei, o limite da isenção hoje, até 65 anos, é R$ 1.900 por mês. Se você pretende usar somente R$ 1.908 por mês na sua aposentadoria, que nem eu falei, uma dona de casa que tem o marido como fonte de renda principal, por exemplo, é um caso que vale a pena. E aqui tem uma regrinha importante. Depois que você passa dos 65 anos, o valor que você tem naquela tabela progressiva, essa daqui, ele dobra. Então você pode resgatar, em vez de 1.908, pode resgatar R$ 3.816 por mês, se eu estou fazendo o cálculo certo, tá? Sem pagar imposto de renda após 65 anos. Então tem que estar ciente que esses valores dessa planilha, eles dobram, né, mantendo a mesma alíquota após os 65 anos. Só corrigindo, eu falei 1908, mas é 1903, tá? Então corrige esse detalhezinho aí. Perceba que tudo isso que eu falei é um cenário muito específico. A pessoa tem que prever a renda tributável dela daqui 20, 30 anos. Essa renda tem que ser baixa ou zero e ela ainda tem que aceitar pegar uma aposentadoria pequena de 1903 ou o dobro disso se ela se ela tiver idade acima de 65 anos, para você se enquadrar ainda na faixa de isenção. O que eu já vi as pessoas fazerem muito é fazer o investimento num regime progressivo com pensamento de curto prazo. Então a pessoa aplica hoje pensando em usar o dinheiro daqui 3, 4, 5 anos, que é muito mais fácil você prever qual vai ser sua renda daqui 3, 4, 5 anos do que 30, e naturalmente o saldo acumulado em um prazo tão curto é menor. Então você nem consegue tirar 10 mil reais por mês. Você vai tirar 1.000, 1.500, 2.000 reais, porque você teve pouco tempo e investiu pouco capital. Então as pessoas que, de duas uma, né, vão tirar pouco lá na frente com baixa renda tributável, ou as pessoas que vão investir pouco, vão fazer um investimento mais de curto prazo e querem otimizar, querem ter pouco pagamento de imposto de renda, considerando, claro, que ela tenha pouca renda tributável, acabam optando pelo regime progressivo. Agora falando do plano, quando escolher o PGBL? Novamente, vai precisar de conhecimento de contabilidade, de declaração anual de imposto de renda, mas isso aqui é mais simples. Você deve optar pelo PGBL quando você faz a declaração anual pelo modelo completo e você tem uma dedutibilidade de receitas por meio de, por exemplo, dependentes, despesas de saúde e outras despesas que são dedutíveis acima de 8% da sua renda. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma renda tributável de 100 mil reais e você consegue abater hoje com despesas gerais, que nem eu falei, médico, dependente e algumas outras que permitem esse tipo de abatimento acima de 8 mil reais por ano, vale a pena você pegar o PGBL e investir 12% da sua renda tributável, né, no caso 12 mil reais, que você vai ter o benefício tributável, vai valer a pena. Então esse é um cálculo mais simples, mas que nem eu falei, você vai precisar ter uma noção de qual que é a sua renda tributável e principalmente quais são as suas despesas dedutíveis na declaração anual de imposto de renda. E eu não vou explicar isso agora, senão vai mais 20 a 30 minutos de vídeo. Vamos agora para o item 6, outras dicas e informações relevantes. A maior e melhor dica que eu posso te passar, diria que a lição mais importante desse vídeo, além de toda a parte educacional, é que se você optar, se você quiser investir num fundo de previdência, você precisa escolher bem o fundo.
Essa é a regra mais importante. Não adianta você dominar o que é VGBL, PGBL, modelo progressivo, modelo regressivo, fazer a melhor otimização tributária do mundo e você escolher um fundo que performa mal. Como eu falei anteriormente nesse vídeo, uma grande parte dos fundos de previdência que existem são ruins. Eles não entregam uma boa performance ao longo do tempo, principalmente aqueles dos grandes bancos. Nos últimos anos isso tem melhorado, tem surgido bons fundos de excelentes gestoras nos últimos anos. Claro, esses fundos ainda têm que se provar, eles não têm histórico, eles surgiram 1, 2, 3 anos atrás, isso é um prazo muito pequeno para você analisar a performance daquele fundo específico. Isso se você já souber como puxar histórico, puxar informações de um comparador e etc. Não vou ensinar isso agora, senão demora muito. Mas em resumo, para você escolher um fundo, você vai ter que analisar esse histórico, qual foi a performance, qual foi o resultado que o fundo entregou desde que ele surgiu e principalmente, já que você só vai encontrar históricos curtos na maioria dos casos, a gestora. Quem que é a equipe por trás? Quais outros fundos essa gestora administra? Qual a performance desses outros fundos? E com isso, fazendo diversas comparações, tomar a decisão de onde é um bom lugar, um bom fundo para você colocar o seu recurso. Assim como a decisão de escolher o modelo tributário ou o tipo de plano é complexa, escolher o fundo a ser investido também não é uma decisão fácil. Demanda aí algumas horas de estudo e até diria um pouquinho de experiência mais profunda, mais prolongada de mercado para você tomar a melhor decisão possível. É um caso que, ao meu ver, também compensa você buscar um profissional, um especialista da área, e a gente também dá esse suporte aqui dentro da UP. Ainda nessa questão de escolher os fundos, vale a pena mencionar que você precisa estar atento ou atenta à taxa de carregamento ou taxa de resgate. Isso acontece muito em grandes bancos, mas você tem que fugir simplesmente dessas taxas. O que é essa taxa? Quer dizer que, vamos supor, você tem uma taxa de carregamento de 5%. Cada R$100 que você deposita lá no fundo, só vai entrar e só vai começar a render para você 95. Os outros 5% vão de receita, vão de custo para a seguradora e para a corretora. Essa é uma taxa extremamente abusiva, que vai diminuir muito a sua rentabilidade de longo prazo. Então, se você tiver uma taxa de carregamento, que é essa taxa na entrada, ou uma taxa de resgate, que é um percentual do valor que você vai resgatar, fuja, não invista. Hoje já existem dezenas de bons fundos, boas seguradoras, boas corretoras com boas opções sem esse tipo de taxa. Então toma muito cuidado com isso. E um último detalhe relevante que eu mencionei lá no começo do vídeo é a questão de portabilidade. Nos fundos de previdência, algo que não acontece nos fundos normais, você pode pedir a portabilidade, que é a mudança do dinheiro investido do fundo A para o fundo B. Mesmo que sejam de corretoras, de seguradoras ou de gestoras diferentes, esse processo ele é permitido e ele é de graça, sem custo. Você não paga imposto nesse processo. Claro, existe uma burocracia, as corretoras vão tentar impedir você de fazer essa transferência, porque elas querem que o dinheiro fique lá dentro, então algumas vão te dar trabalho, vão exigir documento, vão exigir que você imprima e assine coisas, vão exigir às vezes até a assinatura reconhecida em cartório. Mas é um processo que é relativamente fácil depois que você pega o jeito, apesar de ser demorado e burocrático, e o custo muito baixo. Você vai gastar 50, 100 reais com cartório, deslocamento, enfim, impressora e etc, para você fazer a transferência. Então, se hoje você está investindo em previdência e você descobriu que o fundo que você investe é ruim, não se preocupe, você pode mudar, você só precisa pedir a portabilidade, vai valer a pena na maioria dos casos. Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de clicar no curtir, de se inscrever no canal. E claro, também qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui nos comentários que eu faço questão de responder todos enquanto eu der conta. O canal é bem pequeno, então até o momento eu venho conseguindo responder todo mundo. Também deixo sugestão de vocês clicarem no link que vai estar na descrição desse vídeo para vocês conhecerem o serviço da UP por 7 dias de graça. Lá vocês vão ter acesso a conteúdos, recomendações, suporte via WhatsApp, lista de fundos de previdência que nós gostamos e às vezes até mesmo bater um papo comigo ou com o restante do pessoal da equipe aqui sobre qual tipo de plano e qual tipo de modelo tributário é mais vantajoso para você. Existem outros bônus nesse teste de 7 dias, mas aí eu vou deixar eles como surpresa para aqueles que se cadastrarem. É isso, espero ver vocês em breve em outro vídeo aqui do canal e até mais!